Este é o programa Mergulho nas Notícias, cujo objetivo dele é transpassarmos, transcendermos as notícias enquanto borrascas que navegam sobre as águas sociais sem que percebamos as suas raízes, seus vínculos, as suas conexões entre as estruturas e as crises conjunturais. E também é um mergulho que busca bem ao fundo, além das águas turvas e sujas do que se costumou chamar, é uma convenção que se impõe de fake news, isto é, das mentiras por inteiro que a mídia dominante veicula, que as redes sociais produzem com seus atores, protagonistas, mentindo, principalmente às quintas-feiras à noite, e as notícias à meia boca, aquelas que são meias verdades, e por serem meias verdades, são mentirosas. Então, o mergulho se faz fundamental. Este é o nosso programa Mergulho nas Notícias. Vem mergulhar aqui comigo nestas águas, por debaixo das notícias, em busca da realidade que se interpreta a si mesma. Preciso justificar que este programa deveria ir ao ar às 11 horas deste dia 4 de maio de 2022, quando a minha amiga psicóloga Georgette Lima faz aniversário em Belém do Pará. E deveria ir ao ar às 11 horas, e pelo fato de que eu não estaria aqui, como não estive neste horário, eu tentei gravar ontem à noite, quando me senti mal, sem condições, tive que buscar atendimento para a saúde e não pude gravar o programa, mas eu não posso deixá-lo de apresentar nesta quarta-feira, em qualquer horário, pela seguinte razão: é que hoje faz uma semana do programa Mergulho das Notícias de quarta-feira passada, dia 27 de abril, portanto, mês passado, o quarto mês do ano de 2022, esteve comigo aqui, gerando notícias extremamente tristes, chocantes, da nossa líder quilombola, Maria José de Souza, de Macajuba, comunidade remanescente do Quilombo São José de Icatu, Macajuba, Pará. Ela passou a integrar, desde esse final de semana, uma associação de quilombolas que se mobiliza para enfrentar o que ocorreu em Macajuba e que ela denunciou no Mergulho das Notícias na quarta-feira, 27 de abril. Ela denunciou, e está aqui o programa no canal Cartas Proféticas. Acessem, por favor. Está aqui, com a foto dela na capa, e denunciou a invasão da polícia, não se sabe se estadual ou municipal, de Macajuba, bateu em várias pessoas, ameaçou de morte, quebrou bens, celulares, etc., e disse que não era para ninguém mencionar, noticiar isso, porque eles voltariam e matariam todas as pessoas envolvidas.
Por causa disso, eu pedi apoio para vários sites e TVs, net, para noticiar e se antecipar a uma invasão da polícia que presta serviço miliciano às mineradoras e aos ladrões de árvores na Amazônia. E sabem quantos se dispuseram a dar voz a Maria José, a dar voz aos quilombolas, ao abrir espaço para eles? Sabem quantos? Nenhum. Ninguém abriu espaço. Nem respostas a mim deram. Eu argumentei, escrevi verdadeiras cartas para cada um e enviei, não recebi nem boa noite. Apenas um dos 4 disse que checava a notícia, investigava a notícia e pedia desculpas e paciência, porque são uma equipe pequena ainda, apesar de o site e TV aqui na internet existir há muitos anos e ter aparentemente um compromisso sério com os fatos do Brasil, com os fatos populares e tal. Apenas disse que tivesse paciência e nada mais. Ninguém se importou. Parece que o interesse é que haja derramamento de sangue, estupros, barbárie, violência, furtos, latrocínio, para depois noticiarem. É o modelo dominante da mídia sangue, da mídia suor, e não da mídia preventiva, da mídia que se antecipa aos fatos com base na dinâmica dos próprios crimes que se movimentam na sociedade. É uma coisa simplesmente escandalosa. Há uma semana, nenhuma ligação, nenhum e-mail, nenhuma troca de conversas, nem comigo, nem com a líder Maria José. Eu digo para vocês que eu estou chocado, estou impressionado, triste e frustrado com esta falta de consideração aos quilombolas, aos povos sofridos e atacados pelo fascismo. Outra coisa que eu preciso dizer é que o programa vai ao ar nesse momento, porque somente agora tive condições de saúde de agir aqui. E hoje quero tratar aqui na notícia, o link está aqui para que vocês leiam a reflexão que consegui escrever ontem, antes de passar mal, escrever ontem no site Cartas Proféticas. O link está aqui para que vocês acessem e tomem conhecimento do que analisarei agora com vocês. A notícia que está aqui no site se refere ao dito pastor senhor Marcos Granconato, que digitou na sua conta no Facebook o seguinte: se vocês têm mínimo de sensibilidade, e o meu público tem, sentem, por favor, para ouvir a leitura que eu farei, está bem grande aqui, do que um pastor chamada Igreja Batista da Redenção em São Paulo, o seu Marcos Granconato escreveu na sua página no Facebook. Aqui no site Cartas Proféticas, o link está aqui, está o link desta sua conta para vocês lerem, acessarem. O texto todo que ele escreveu lá está aqui também no site. E ele escreveu:
assim. A maioria dos mendigos tem o dever bíblico de passar fome, pois Paulo diz aos Tessalonicenses, se aspas, que ele pretensamente cita São Paulo, se alguém não trabalha, que também não coma. Isso o seu Marcos Graconato escreveu, dizendo que os pobres têm o dever bíblico de passar fome. Eu já fiz uma análise aqui no site, mas agora eu quero acrescentar, quero ir além daquilo que eu escrevi no site, porque no site vocês podem ler. O seu Marcos escreve isto, e ao escrever isso, ele se coloca de um lado. Não há como escrever isso sem tomar um lado. Evidentemente, não há como uma pessoa opinar, dizer uma frase completa com sujeitos, verbos, predicados, complementos e tal, uma frase chamada discurso completo, uma frase só, sem que a pessoa tome um lado. E o lado que esse seu Marcos toma não é o dos pobres, é do contra os pobres. É o lado da casta econômica, social e religiosa dominante no Brasil. O seu Marcos tem um discurso da casta dominante economicamente em nosso país e no mundo. Portanto, o que o seu Marcos escreveu aqui, eu não chamo de pastor, não posso chamar de pastor a quem deseja isso para os pobres brasileiros. Da Praça Princesa Isabel, em São Paulo, das ruas de São Paulo, das ruas de Recife, Goiânia, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, enfim, as principais capitais do país, todas abarrotadas de pessoas passando fome nas ruas, mais ou menos 20 milhões de pessoas, mais do que uma Argentina, passando fome no Brasil, e o pastor diz que elas têm dever, o seu, não posso chamar de seu pastor, o seu Marcos diz que elas têm o dever bíblico de passar fome. E há uma série de comentários abaixo dessa barbaridade que ele digitou, meio que confirmando o que ele diz, dizendo que essas pessoas passam fome porque não trabalham, não querem trabalhar. E o seu Marcos, obtusamente, hereticamente, pecaminosamente, satanicamente, neoliberalisticamente, capitalisticamente, internamente, diz que estas pessoas têm que padecer as chamas da fome do inferno. E ele não reconhece, não tem uma palavra na página dele, nada que reconheça que este cabedal enorme, essa quantidade de milhões de brasileiros e brasileiras que, que passam fome nas ruas do Brasil, não é por preguiça, não é por vagabundagem, mas é porque perderam a sua renda, perderam a renda porque perderam seus empregos porque a economia se concentrou mais ainda nas mãos de poucas pessoas nesse país, de menos de 1%, que concentra a renda e a economia do país, ganhando enormes e estúpidos lucros na Bolsa de Valores, aumentando o PIB a favor dessas pessoas, enquanto as outras passam fome. E o desespero é grande. E esse senhor que se auto-intitula pastor, formado numa escolinha de teologia
nem vamos chamar assim, ele chama assim, que é Faculdade de Teologia, não sei, Palavra da Vida, se diz advogado, formado na Faculdade de São Francisco, que, se estou certo, é da USP, e formado, mas não sei em quê, em linguística e tal, mas é um absoluto analfabeto estúpido que não analisa as causas da miséria e da fome e ainda diz que quem tem fome tem o dever de passar mais fome ainda. Quer dizer, aquilo que eu supra-sumo da falta de ética aqui no discurso do seu Marcos, em nome do seu púlpito, em nome da sua igreja, talvez do seu salário gordo, das adulações da burguesia, da sua igreja, em nome disso tudo, o seu Marcos diz que eles têm o dever, e dever é do campo ético. Eles têm a ética, a moral de passar fome. Ele diz que a Bíblia manda passar fome. Agora, este escumalha não é capaz de reconhecer que muitas pessoas não trabalham mesmo porque não há onde trabalhar. E muitas pessoas aderem ao tráfico de drogas porque já perderam tudo, inclusive essas reservas burguesas morais de não vender droga por princípio burguês, enquanto o estômago ronca de fome e encosta na coluna, se transformando em doenças, em debilidades de todo tipo. O seu Marco faz parte de uma linha de religiosos neste país que apoia o neoliberalismo, apoia a política das arminhas, apoia o milicianismo, apoia a destruição do país, desde que a casta passe muito bem e que os outros que passam fome passem fome com o dever de passar fome. Que vergonha esse seu Marcos. E não pensemos que ele está sozinho. Este discursinho bolorento, safado, de Satã no deserto perseguindo Jesus, este discursinho dele é o de muitos pastores e pastoras, bispos e bispas que não estão nem aí para o sofrimento dos que passam fome nesta hora. Não percebendo, por falta de vergonha, por falta de ética, por falta de caráter, me refiro a esta gente da laia do seu Marcos, não percebendo que quando falta pão, falta casa, falta infraestrutura, falta saneamento básico, como, por exemplo, um direito a um mínimo banho, a uma escovação dos dentes. Ele é até capaz de dizer que escovar o dente, né? Escovação de dentes não tem nada. A fome no estômago não vem sozinha. E o demônio da fome vem acompanhado de muitos outros demônios, e o Satã Marcos está aí para divulgar e dizer que isto é dever. Aqui no site Cartas Proféticas, e já concluo, está aqui o link, vocês podem ler que eu escrevi com base no levantamento histórico que a igreja de nome, a igreja do seu Marcos Batista, não da redenção, que ele acrescentou ali, deu uma arranjada ali, sem nenhuma base histórica e teológica, deu uma arranjada ali e botou da redenção ao lado do Batista. A Igreja Batista
surgiu num movimento extraordinariamente maravilhoso. E surgiu contemporaneamente com Martinho Lutero. Enquanto Lutero caminhava no rumo dos príncipes, dos senhores feudais na Alemanha, os anabatistas, da onde saiu o movimento batista que se espalhou pelo mundo, se aproximou dos agricultores, dos mais atingidos pelo feudalismo que se deteriorava ali no século XVI. E um nome grandioso surgiu ali, como pastor, extremamente culto, preparado, literato, especializado em Sagrada Escritura, em linguística na Sagrada Escritura, em teologia, um vulto de extrema cultura, Thomas Mitzer, que foi com ele, de certa forma, que começou o movimento anabatista, que se espalhou pelo mundo com uma mensagem revolucionária, chamando as pessoas a apoiar os pobres na revolução que os pobres deveriam fazer à luz do projeto do reino de Deus que Jesus trazia, o reino da justiça, o reino da partilha dos pães e dos peixes, o reino do pão nosso, que é nosso e não de alguns, o reino dos direitos, o reino da saúde, o reino do bem-estar, principalmente para os pobres, abandonados, marginalizados, lascados e pisados. Isso, o movimento batista, da onde saíram as igrejas batistas com diversas orientações para o mundo, foi extremamente revolucionário e solidário com os pobres e parte da luta que os pobres fizeram, principalmente os agricultores. O movimento batista, da onde nasceu a Igreja Batista, era um movimento espécie MST no Brasil, um movimento de trabalhadores rurais, de trabalhadores sem terra, de trabalhadores sem peixe, sem água, tanto que, num texto que eu cito, que está aqui, o site Cartas Proféticas, Thomas Mitzer menciona isso, que os senhores lordes, os senhores feudais, eles se achavam donos das águas, dos peixes, das árvores, do céu, do ar e de tudo, enquanto que os pobres agricultores não eram donos de nada, nem mesmo deles. No entanto, o seu Marcos, deixa eu dizer bem o nome dele, o seu Marcos Granconato, se diz pastor, formado num cursinho de teologia chamado Palavra da Vida, esse seu Marcos, e hoje se somaria aos proprietários feudais combatidos pelo movimento anabatista, da onde nasceu a Igreja Batista, não a dele, porque a dele parece ser uma igreja muito parecida com a de Deltan Dallagnol, aquele traidor da pátria, aquele mentiroso, corrupto de Curitiba, que ajudou Sérgio Moro a fazer toda a destruição no Brasil. Provavelmente, esse seu Marcos, com esta frase, com erros de português, e esta frase mostra que pertence a esse tipo de igreja de fariseus, esse tipo de igreja de traidores, esse tipo de igreja de Judas, esse tipo de igreja que odeia os pobres. Então, o seu Marcos pode ser seguidor de quem ele quiser, muito menos do Jesus de Nazaré, que era o Jesus dos pobres. Isto está aqui no site Cartas Proféticas. Peço que vocês compartilhem e peço que vocês deem likes neste vídeo, nesse canal, se inscrevam aqui no canal, comentem aqui e compartilhem esse vídeo que precisa ser esfregado na cara dos fariseus, modelo seu Marcos
aqui. Abraços proféticos e revolucionários.